Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos estão achando o texto da palavra de Deus, eu glorifico a Jesus pelo privilégio que Ele me dá de estar nesta primeira vigília, juntamente com esta igreja, adorando e servindo ao Senhor. Também a pessoa do meu amigo, pastor Daci Miguel. Deus continue abençoando sua vida, sua família. Aproveitando essa oportunidade também, lhe parabenizando pela data do seu aniversário de ontem. Que o Senhor continue engrandecendo o nome dEle sobre a sua vida, lhe dando longevidade de vida para produzir frutos para o reino de Deus. Deus continue abençoando o Senhor. Cumprimentando o pastor Daci, cumprimento a todo o ministério, a todos os nossos queridos amigos e irmãos, ministério de louvor. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Estamos alegres de estar aqui. Hoje eu vim muito bem acompanhado, primeiro pela presença do Espírito Santo e depois da minha esposa, que veio adorar e servir a Deus comigo. Minha filhinha já dormiu, mas nós estamos aqui e temos sentido a presença do Senhor nesta casa. E por certo, até o final desta vigília, Deus tem preparado um banquete para todos nós. Quem achou Atos, capítulo de número 2, diga glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousava sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Senta, por favor. Meus irmãos, olhe bem para mim nessa madrugada. Eu tenho algo de Deus para a sua vida também nessa noite. Os textos que lemos são textos conhecidos de toda a igreja. Eu tenho total certeza que todos aqui conhecem de cor esses textos que lemos, que é considerado e chamado por alguns pregadores como o capítulo áureo da vida dos pentecostais. Perceba que o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento e é um livro que nos narra o nascimento da igreja. É importante nós lembrarmos que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o Dr. Lucas, a quem Paulo chamava de médico amado. Lucas, por ser um médico, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo escreveu Lucas, um evangelho mais analítico, podendo-se dizer um evangelho mais completo. Já vista que Lucas não caminhou com os 12 como os demais outros discípulos, mas ele foi preciso ao narrar fatos, histórias relacionadas ao nascimento, crescimento, obras que Jesus realizou, sua crucificação, sua ressurreição. O livro de Atos foi escrito por Lucas também. Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele escreve com o mesmo propósito, de transmitir agora atos realizados através do Espírito de Jesus, através dos discípulos de Jesus. Então olhe para mim e entenda: sobre vós, vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fiquem em Jerusalém. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus está falando
e ele é levado assunto aos céus. Ele desaparece entre as nuvens. Os anjos dizem da mesma forma que ele foi: um dia ele voltará. Agora, meus irmãos, um grupo aproximadamente de 120 pessoas vão para onde? O endereço que Jesus deu: Jerusalém. Eles se reúnem numa casa. Desta casa eles vão para o cenáculo, o lugar onde todo judeu tinha para sua devocional e sua busca a Deus. 120 aproximadamente crentes vão para esse lugar. E o que eles vão fazer lá, igreja? Pedir o poder do Espírito Santo que Jesus havia falado. Se o Senhor perguntasse para eles o que é o poder do Espírito Santo, eles não saberiam dizer. Eles somente iriam dizer: Jesus nos mandou ficar aqui e buscar o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque os discípulos e aquele grupo de aproximadamente 120 cristãos sabiam muito bem que quem falou é fiel para cumprir sua palavra. Que quem falou é fiel para cumprir a sua palavra. Olhe para mim e entenda. Eles estão agora orando, eles estão buscando, eles estão intercedendo, eles estão pedindo. Os dias vão passando. Chega uma das principais festas dos judeus. Quem está comigo, diga glória a Deus. A festa do Pentecoste, expressão grega, pastor Daci, porque a palavra Pentecoste significa 50. Era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Era chamada de Pentecoste devido a isso, mas era conhecida por todos os judeus como a festa da colheita, aonde judeus de todas as partes do mundo vinham para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus e agradecer pelas primícias da colheita. Então, nesse dia onde judeus de todas as partes do mundo se reuniam em Jerusalém, a Bíblia nos diz que cumpriu-se o dia de Pentecoste. A cidade de Jerusalém está em festa. A cidade de Jerusalém está recebendo diversos judeus e prosélitos de todas as partes do mundo. E a Bíblia diz que nesse dia o Senhor marca a história. Por que marca a história? Preste atenção, porque quero ser objetivo e fiel no que Deus transmitiu ao meu coração para você. Então perceba, aqui em Atos capítulo de número 2, a igreja nasce. Em Atos capítulo de número 2, é o nascimento da igreja. Se você olhar para o Velho Testamento, você não vai encontrar nenhuma expressão igreja. A primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia, é mencionada pelo seu fundador. E quem é o fundador da igreja, irmãos? Deixa eu lembrar você, Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus está num diálogo aberto com Pedro, e agora Jesus diz a Pedro: Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edifico a minha igreja, pronome possessivo, minha igreja. E tem mais, Pedro: as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Foi a primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia. Mateus capítulo 16 e verso 18, por o seu fundador Jesus. Daí em diante você vai encontrar mais de 100 vezes a palavra igreja, mas a primeira vez foi mencionada por Jesus. Aqui em Atos
essa igreja vai nascer. E mediante esses 4 versículos que eu e você lemos, eu quero pregar de uma forma clara, objetiva, para todos que aqui estão e quem nos ouve, sobre as 4 primeiras vitórias da igreja. Nós vamos entender quais foram as 4 primeiras vitórias da igreja. Olhe para mim e entenda. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A primeira vitória da igreja é que a igreja, ela não iniciou com discordância, ela não iniciou com visões diferentes. A igreja inicia com todos reunidos no mesmo lugar. Então, qual é a primeira vitória da igreja? Unidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 e verso 14, que eles permaneciam nos cenáculos unânimes, unidos no mesmo propósito, com a mesma finalidade. Eu vim pregar nessa noite para você. Unidade faz parte da igreja de Cristo Jesus. O que existe, sempre existirá na igreja, são as diferenças. Diferenças sempre existirão, diferença sempre vai se ter, porque cada um que aqui está tem um temperamento. Alguns são sanguíneos, outros são coléricos, outros são fleumáticos, outros são melancólicos. Conforme o seu temperamento, minha irmã e meu irmão, é a sua linha de raciocínio e de pensamento. E é natural que divirja, é natural que seja oposto, é natural que seja distinto o pensamento um do outro, porque Deus não nos fez numa forma, Deus nos fez com a sua multiforma. Ninguém é igual a ninguém. Eu vou pregar, eu estou preocupado com os pregadores desta geração que diz: você só tem que andar com pessoas que têm a mesma visão sua. Isso não cabe para o evangelho, isso não faz parte do evangelho. Evangelho, irmão, é você saber e entender que a pessoa que está do seu lado, ela é diferente de você, mas essas diferenças não podem superar a unidade da igreja. Você pensar diferente de mim é normal e natural, mas isso não faz de você um inimigo meu, isso não faz de você alguém melhor do que eu, porque na igreja de Cristo a unidade é que faz a força, e a unidade é que nos faz ir mais longe. Não existe visão sem unidade, não existe ministério sem unidade. E eu vou pregar: Jesus, ele veio nesta terra e ele mostrou a importância de vivermos em unidade. A unidade faz parte do corpo de Cristo. Paulo teve vários problemas em relação à igreja, e um dos grandes problemas é descrito na igreja de Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta de Paulo, porque dentro daquela igreja se instaurou o partidarismo, e uns diziam assim: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros diziam: não sou de Paulo nem de Pedro, eu sou de Apolo. Mas Paulo vem com a mensagem inspirada por Deus, e Paulo diz: ninguém é de Paulo, ninguém é de Pedro, ninguém de Apolo, todos pertencemos ao Senhor Jesus Cristo.
E aí Paulo vai ser mais enfático e ele vai comparar de uma forma alegórica, mais precisa e clara, a igreja como um corpo, e esse corpo tem um cabeça, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então todos nós sabemos que um corpo é composto por vários membros, mas por mais inferior que seja um membro do corpo, ele é útil e tem a sua funcionalidade. Então entenda, é natural cada um ter sua diferença, mas todos cooperam para um crescimento e para um propósito. Todos estavam unidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Eu vou dizer duas coisas que nos faz sermos comuns, duas coisas que nos unem, pastor Jonas. O que nos une? Primeiro, o céu de glória que você quer ir é o mesmo céu que eu quero ir. Então, se nós estivermos unidos, nós vamos caminhar mais rápido para as mansões celestiais. O mesmo céu que você deseja alcançar é o mesmo céu que eu desejo alcançar. E isso é motivo de sobra para deixar as diferenças de lado, porque lá no céu ninguém vai entrar de costa para o outro. Eu vou pregar, lá no céu ninguém vai entrar bicudo com o outro. Céu é lugar de unidade, céu é lugar de coletividade. Se você não aguenta esse irmão aqui na terra, como é que vai ser conviver com ele na eternidade? Eu vou pregar. Está querendo entrar um demônio dentro da igreja do não gosto do ciclano, não gosto do beltrano. Olhe para mim, a igreja não gosta de Satanás e seus demônios, porque somos seres humanos, todos dotados de falha, de erro, mas somos chamados para andar em unidade. Só quem está entendendo a mensagem vai. Oh glória! Eu fico preocupado, pastor, com certos hinos, certas pregações que me fazem entender que o meu irmão que toma a santa ceia comigo é meu inimigo. Não é meu inimigo. O meu inimigo é Satanás e os demônios, porque a luta não é contra a carne nem contra, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Tudo que o diabo quer é que nós venhamos viver uma vida em desunidade, mas se nós não estivermos unidos, não conseguiremos alcançar o céu de glória. Então vamos andar unidos, em unidade nós vamos chegar mais longe, em unidade nós vamos alcançar o céu. Em unidade o nome do Senhor será glorificado. E tem mais, o salmista Davi, no Salmo 133, ele diz: oh, como é bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque é bom, Davi? Porque quando a igreja está unida, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola, sobre as vestes de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Se tem unidade, tem óleo descendo. Se tem óleo descendo, tem bênção vindo. E se tem bênção vindo, a vida está em nós. Segundo motivo que nos faz comuns, que nos faz andar em unidade. Segundo, as mesmas almas que você quer ganhar lá fora é as mesmas que eu quero ganhar. E quando a igreja se une, meu irmão, não tem demônio que fique diante de uma igreja que está em unidade, de uma igreja que anda em coletividade, de uma igreja que entende isso. Quando nós andamos em unidade, nós alcançamos o mundo lá fora. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, no capítulo 42, que a igreja vivia em unidade, que a igreja tinha tudo em comum, ela partilhava o pão, e o nome do Senhor era glorificado no meio da igreja.
Vamos andar em unidade, porque em unidade o nome do Senhor é glorificado. Primeira vitória da igreja era uma igreja que vivia em unidade. Mas no capítulo 2 nos revela a segunda vitória da igreja. E qual é a segunda vitória da igreja? O versículo começa dizendo assim: e de repente, como eu amo essa expressão na Bíblia, e de repente. Se você perguntasse para Pedro, para Tiago, para João, quando é que vai cumprir a promessa que Jesus falou? Eles iriam dizer: não sei o dia e nem a hora, mas eu sei que Ele falou, e se Ele falou, Ele vai cumprir. A segunda vitória da igreja é que a igreja cria no de repente de Deus. Ela cria que de repente a promessa se cumpriria. E então eles oravam, então eles buscavam na expectativa de repente a promessa se cumprir. A igreja cria no de repente de Deus. Eles estavam na presença de Deus, mas sobre a expectativa de qualquer momento a palavra se cumprir. Sabe por que Deus age de repente? Porque isso mostra a grandiosidade dele, isso mostra a soberania do nosso Deus, porque Ele não age na hora que eu quero, Ele não age na hora que você quer, Ele age quando Ele bem quiser, de repente. Mas a igreja, ela cria no de repente de Deus. Meu irmão, você está aqui nessa vigília, mas daqui a pouquinho o Senhor, Ele pode te surpreender com de repente dele. Eu sei que você veio adorar, eu sei que você veio glorificar, mas eu sei que você veio para essa vigília nutrindo expectativas, e eu quero te dizer, Jesus está aqui desde o começo desta vigília, e de repente Ele pode te curar, de repente Ele pode te batizar com o Espírito Santo, de repente Ele pode entregar a bênção que você há tanto tempo tem pedido, de repente Ele pode abrir a porta que está fechada, de repente Ele pode enviar o milagre que você tanto necessita. O Deus que você veio adorar não tem tempo que para Ele, não tem demônio no inferno que detém Ele, não tem homem na terra que detém Ele. O Deus que você veio adorar é um Deus que nos surpreende as nossas expectativas. Mas a igreja de Atos era uma igreja que cria no de repente de Deus. Dois missionários, Paulo e Silas, estão na cidade de Filipos, primeira cidade da Macedônia, que eles pregam. Por pôr em liberdade uma jovem que tinha espíritos malignos e adivinhação, são levados à praça pública e são açoitados com varas. Depois de serem açoitados com vara, são levados a um cárcere interior e tratados como o pior de todos os criminosos. Mas diz a Bíblia que à meia-noite se ouvia Paulo e Silas louvando e orando ao Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que os outros presos o escutavam. Irmão, aquele dia foi um dia inédito na prisão. Nunca se tinha ouvido presos louvarem, nunca se tinha ouvido tanta oração. Paulo e Silas estavam com o corpo tomado de flagelo das varadas, mas nem isso impedia eles de servir e buscar a presença de Deus, porque o verdadeiro cristão, ele revela a essência de um adorador, não é quando tudo vai bem na sua vida. O cristão, ele revela a verdadeira essência de um adorador, é
é quando as coisas vão dando errado, mas mesmo assim ele sabe que o Deus que ele adora é o Deus que surpreende, é o Deus que faz o inexistente existir, é o Deus que tem o poder de fazer coisas tremendas. Então lá está Paulo e Silas, os dois orando e louvando, orando e louvando. Igreja, eles estavam orando, louvando e orando, e os outros presos escutando. Eu imagino os presos dizendo: que doideira é essa? Vieram um maluco para dentro da prisão. O que os presos não sabiam é que Paulo e Silas criam no de repente de Deus. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam e oravam, o Senhor prepara algo inédito na cidade de Filipos. E a Bíblia diz assim, no capítulo 16 de Atos e no verso 26, que de repente as cadeias, o cárcere tremeu, e todas as portas se abriram, e os missionários de Deus foram colocados em liberdade, porque ninguém detém o avanço e o progresso do Evangelho do Senhor. E o que Deus revela? Deus revela que quem o busca, equivalente da circunstância, vive o sobrenatural e prova do de repente. Você não veio perder tempo nessa vigília, você veio porque você sabe, meu irmão e minha irmã, que de repente Deus vai entrar com providência, que de repente Ele vai fazer coisas extraordinárias. Meu corpo está arrepiado, meu coração bate forte, e isso é a presença de Deus que está no nosso meio. E eu vim como profeta de Deus nesta madrugada para dizer para você: o Deus que você veio adorar, nada pode impedir o seu agir. De repente Ele trabalha a favor daquele que nele crê. Só quem crê no de repente, levanta a mão, solta esse glória a Deus engasgado, vai. Levanta a mão, solta esse aleluia, vai. Você crê no de repente? Eu sirvo um Deus que age de repente. Se você serve, adora. Eles estavam todos assentados que nem nós, um grupo de 120 aproximadamente, quando de repente um vento veemente, impetuoso, eles começam a ouvir, e a casa começou a se encher. Se encher de quê, pregador? Se encher da presença do grande Espírito Santo. E aonde o Espírito de Deus está, ele evidencia a sua presença. Eu vou repetir: aonde o Espírito de Deus está, ele evidencia a sua presença. E aí o que acontece? Capítulo de número 2 de Atos e verso 3, foram vistos por eles o quê? Línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Qual é a terceira vitória da igreja? Línguas como que de fogo. O que é isso? É evidência do batismo no Espírito Santo. Você ouviu o testemunho aqui do pastor Daci. Ele ouviu uma experiência, mas ele não quis só ouvir a experiência. Pastor Jonas, ele quis viver a experiência. Porque o Deus que você veio adorar, ele não faz exceção de ninguém. A diferença está naquele que se entrega.
A diferença está naquele que almeja, a diferença está naquele que deseja. Quanto mais você deseja, mais o céu se abre para a sua vida. Pastor, como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Quando as línguas como que de fogo repousa sobre a tua vida. Eu vou de Bíblia. Jesus, ele fala para os seus discípulos, Marcos capítulo 16 e verso 15 em diante: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será, prega comigo, todo aquele que crer e for batizado será. Aí Jesus diz assim, ó: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome, disse Jesus, vocês vão expelir demônios, e em meu nome vocês falarão novas línguas. Não é só em Atos 2 que essas línguas aparecem, meu querido ministro de louvor Moisés. A Bíblia nos diz que houve um dia que o Senhor Jesus constrange a Pedro a ir até a casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem que fazia esmola, mas não conhecia o evangelho de Jesus. Mas um anjo de Deus disse para chamar Pedro. Pedro é convencido por Jesus de ir até a casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, nada a ver tinha com o povo judeu, mas Pedro foi porque Jesus assim o mandou. Quando chegou na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Cornélio estava tão motivado que ele convidou os parentes, ele convidou os amigos, ele se tornou um culto. E agora Pedro toma a palavra, e Pedro vai testificar de tudo aquilo que ele viu e ouviu da parte de Jesus. E Pedro começa a falar com eles, e a falar acerca de Jesus Cristo, a dar testemunho de Jesus. Enquanto Pedro está aqui falando de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre o lugar, e quando ele veio para mostrar para que veio, pastor Daci. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou lugar, e foram vistas entre aqueles que estavam ali línguas estranhas sobre eles, e glorificavam o nome do Senhor. A Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que Paulo chega numa das principais cidades da Ásia Menor da época, Éfeso, uma grande cidade, uma cidade entregue à idolatria, entregue à feitiçaria. E Paulo chega naquela cidade. Paulo então avista 12 homens. Esses homens são diferentes. Paulo começa a conversar com eles, e Paulo pergunta assim: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram: não, só ouvimos falar do batismo de João. Mas vocês querem receber o Espírito Santo? Eles disseram: é óbvio que queremos. Eu imagino com essa mente fértil, pastor Daci, que Deus me deu. Paulo dizendo: então ajoelhe aí. Os 12 se ajoelhavam, não sabiam o que era o Espírito Santo, mas somente desejaram crendo. E a Bíblia diz que Paulo ia impondo as mãos sobre eles. Cada cabeça que Paulo impunha as mãos, a Bíblia diz que vinha línguas estranhas sobre eles. Cada cabeça que Paulo impunha as mãos, vinha línguas estranhas sobre eles. Aí o Espírito Santo tomou a vida dos 12, e a Bíblia diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Nesta madrugada, você não veio aqui somente por vir, minha irmã, meu irmão. O Espírito de Deus te sentou nessa cadeira, e Ele está dizendo: eu quero levar você ao nível mais profundo de intimidade com Ele. Se você ainda não é batizado, Deus preparou esta vigília para você ser batizado no Espírito Santo e começar a falar o idioma do céu, e começar a falar as línguas estranhas, e começar a falar as línguas estranhas. O Espírito de Deus está aqui. Só quem quer uma experiência com Ele, vai, levanta a mão.
quer extinguir as línguas estranhas do nosso culto, querem banir as línguas estranhas do nosso culto, mas eu venho nesta noite no nome do Senhor dizer que a igreja evidenciou e cresceu no Brasil por causa dessas línguas estranhas, por causa dessas línguas estranhas. Então nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você que é batizado, Deus vai te renovar, e você que não é, o fogo dessas línguas descerá sobre a tua cabeça, e você será revestido do poder do Espírito Santo. Só quem não tem vergonha de glorificar e exaltar o nome do Senhor, abra a boca e deixa Deus encher, abra a boca e deixa Deus encher, abra a boca e deixa Deus encher. Seja renovada, renovado, o glória. Abra a boca e recebe, abra a boca e recebe. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba renovo aí no teu banco onde tu estás. Você que é batizado com o Espírito Santo, sinta a tua língua incendiar, receba renovo, receba variedade de língua, o glória. A presença do Espírito de Deus está aqui. Ele quer batizar, Ele quer renovar, e quem quer recebe dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Espírito Santo quer te levar a uma experiência mais profunda. O Espírito Santo nesta noite não quer que você só molhe o seu tornozelo, Ele não quer só que você molhe o seu joelho, Ele não quer que as águas fiquem somente no seu peito, Ele não quer que a água só fique no seu pescoço. Há um oceano diante de nós. Eu vim para mergulhar, eu vim para me encharcar. Eu não sei você, mas eu vim para receber o sobrenatural. Eu vim para ver a glória. Eu vim para ter um encontro com Deus. Ético não recebe encontro, porque a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito, eles pareciam bêbados, porque quando o Espírito vem, ele te leva a outra dimensão. É isso que ele quer fazer aqui nesta madrugada. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado, diga para ele, deixa ele ministrar, diga para ele, deixa o Espírito Santo trabalhar. Isso, minha irmã, pega na mão dela e diz: o Espírito Santo quer te levar além. Diga para ele, o Espírito Santo quer te levar além. É noite do sobrenatural, a terceira vitória da igreja. Línguas como que de fogo. O diabo pode entender o inglês, o diabo pode entender o espanhol, mas quando você fala essa língua, você fala diretamente com o céu. Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Coríntios, ele fala da importância de falar em mistério. Ministério do Louvor, Paulo fala da importância de falar em mistérios. Paulo, ele diz assim, meu querido pastor Darcy Miguel, presença de Deus está aqui, hein? Aleluia. E está sobre a tua vida nessa noite. Paulo diz assim: quando você fala em línguas, você é edificado. E Paulo diz: não sejam rasos. Quando falem em língua, busquem de Deus.
não somente falar em línguas, mas interpretar essas línguas, porque o Espírito que dá as línguas, ele também dá o entendimento daquilo que é espiritual. Paulo diz: eu dou graças a Deus que eu falo em língua mais do que vocês. Aleluia. Meu irmão, Paulo fala de orar no Espírito. Nós usamos uma expressão que é errado. Nós dizemos: quanto eu louvo, quanto eu oro, quanto eu prego, fique em espírito de oração. Mas espírito de oração não existe. Paulo fala de orar no Espírito. E o que é orar no Espírito, pastor Daci? É orar em língua estranha. É orar em língua estranha. Nessa madrugada você vai voltar a orar, minha irmã, em língua estranha. Nessa madrugada você vai voltar a louvar em língua estranha. Sabe por que as línguas estranhas? É a identidade que o Espírito Santo te selou. É a identidade de que Ele te batizou, que Ele te revestiu. E nessa noite tem crente que vai sair daqui revestido. Revestido para quê? Para vencer o diabo. Revestido para quê? Para vencer o pecado. Revestido para quê? Para vencer as lutas da vida. Porque quando o Espírito vem, Ele nos reveste. Olhe para mim, porque eu vou dizer como essas línguas chegaram aqui. É 2 missionários suecos que saem do avivamento da Rua Azusa com uma missão: vir para o Brasil. Depois de receberem o batismo com o Espírito Santo, eles não se contentaram em ficar só no seu lugar. Eles queriam anunciar e falar do Evangelho com a essência do Espírito, com o poder do Espírito. Então é dado a eles a revelação de vir para o Brasil, para Belém do Pará. Irmão, e quem é espiritual faz coisa de doido mesmo. Eles estão vindo, pastor Daci, sem saber o idioma, sem saber a cultura, mas eles querem levar a chama. Porque quando o Espírito Santo ele nos reveste, a gente não consegue ser egoísta. A gente quer transmitir o que recebe. A condição não era boa, ministério de louvor. Então ele se propõe a viajar na 3ª classe de navio. A refeição é uma só, uma colcha de sopa. Mas pergunta se eles murmuravam e reclamavam. Eles se edificavam um ao outro, orando, louvando e orando e falando as línguas estranhas. Depois de muitos dias de viagem de navio, eles chegam em Belém do Pará. Sentam na praça da cidade, fica um olhando para o outro. Não conheciam o local. Um pastor metodista dá assistência para eles, vê a credencial deles, vê que ele é de outra denominação, leva eles para a denominação que eles eram. O pastor recebe eles com toda alegria, porque eles se apresentam como missionários, e fica feliz. 2 missionários estrangeiros conosco. Um se propõe a estudar a língua portuguesa, outro se propõe a trabalhar. Trabalhava durante todo o dia, à noite recebia a lição do outro que estudava todo dia. E assim por meses se passou, meu querido jovem. Chegou um dia que eles começaram a aprender algumas palavras da língua portuguesa, e eles disseram para o pastor: pastor, dá-nos a oportunidade, queremos pregar o Evangelho também. O pastor alegre disse para a igreja: os missionários querem nos trazer uma mensagem, e nós vamos ouvir um dos missionários. Lá vem um dos missionários, não sabia falar o português direito, mas pegou o microfone e falou para a igreja: igreja, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura,
E tem mais, Ele batiza com o Espírito Santo e vem para buscar a sua igreja. E rajou em língua estranha. Isso era uma novidade. O pastor pegou o microfone e diz: aqui não pode. Isso nós não é do nosso costume. Renunciem isso ou saiam. Isso é heresia. Isso não pode. Rejeitou os missionários. Os missionários começaram a pagar preço, pastor. Fechou-se a porta. Por muitos dias comiam manga porque não tinham alimento. Mas oravam e pediam para Jesus confirmar o que eles pregavam. Taxado como hereges. Um dia uma irmã vem na rua, olha eles e vai saindo de lado, e um chama: vem cá, minha irmã. Não, vocês são hereges. Eles olham no olho da irmã e dizem assim: pergunte para Jesus se isso que anunciamos é verdade ou não é, se é dele ou não é, porque ele vai falar se é ou não é. E deram as costas. A mulher recebeu as palavras e aquilo ficou na cabeça dela. Foi para casa, passou o dia, chegou a noite, foi deitar. Pastor Daci virava para um lado, virava para o outro lado. A madrugada começou a chegar e ela não conseguia dormir. E o que estava na cabeça dela, pastor Jonas? Pergunte para Deus se é verdade ou não é. E a irmã ali mesmo desce da cama e ajoelha. E ela pergunta para Jesus: Jesus, se é verdade o que esses estrangeiros estão falando e pregando, eu quero provar, eu quero receber. Não bastou muito a oração dela. O quarto que estava escuro se tornou como dia. E ela, que estava falando em português, começou a falar o idioma do céu. Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo dentro do seu quarto. Nesta madrugada o Espírito Santo, ele está aqui e ele quer se revelar para você. Ele quer te revestir, ele quer te levar a uma outra dimensão. Oh, minha irmã, quanto tempo faz que você não fala em língua estranha? Quanto tempo faz, meu irmão, que você não fala língua estranha? O Espírito Santo, ele está aqui, e ele está aqui para renovar. Ele está aqui para renovar a variedade de língua. Quando você fala em língua, você é edificado e você é revestido pela presença do Espírito de Deus. Levanta a tua mão, receba língua de fogo aí aonde você está agora, em nome de Jesus. Daí não parou mais, pastor Daci. O fogo se alastrou e hoje o Brasil é incendiado pelo poder do Espírito Santo. E o diabo não vai calar essas línguas, não vai parar essas línguas, porque essa é a evidência que você foi revestido para testificar. Quarta vitória da igreja, e eu termino. Versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, meu irmão, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Olhe para mim.
Quando o Espírito Santo ele se manifesta, é notório nossas emoções extravasar. É notório a gente gritar, a gente tremer, a gente chorar, porque ele mexe com as nossas emoções. Mas ser cheio do Espírito Santo vai muito além das emoções. Ser cheio do Espírito Santo fala de uma consciência transformada pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo fala no capítulo 12 de Romanos e no verso 2, que devemos ser renovados por o quê? Por uma consciência pura em Deus, em Cristo Jesus. Porque quanto mais o Espírito de Deus nos enche, mais consciente nos tornamos. Consciente de quê, pregador? Que não somos nada sem a graça, que não podemos nada se não for pela misericórdia. Quando você vê muito alguém cheio de si, é porque o Espírito Santo já está longe. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais pecadores nos sentimos, mais pecadores sabemos que somos. Porque o Espírito vem para quê? Jesus ele disse, quando ele vir, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Quando o Espírito Santo vem, ele bota o espelho na tua frente e você tem que baixar a cabeça e se entregar à vontade dele. Quando você vê alguém dizendo eu faço, eu posso, eu sei, o Espírito se retirou dela e dele. Porque quando o Espírito de Deus está na tua vida, você depende, você reconhece a tua fraqueza. Enquanto mais você reconhece a fraqueza, mais o poder do Espírito vem. Por isso que Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé. O livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque no livro de Atos o Espírito Santo está em todos os capítulos. Não tem como vencer sem o auxílio do Espírito. Sabe por que a igreja de Atos venceu a perseguição interna de seus irmãos judeus? Porque o Espírito Santo estava com ela. Sabe por que a igreja de Atos venceu a perseguição do Império Romano? Porque o Espírito Santo estava com ela. A igreja vai vencer porque o Espírito Santo está com ela. Você vai vencer essa luta, você vai vencer essa prova, sabe por quê? Porque tu não está sozinha, tu não está sozinho, o Espírito Santo está contigo. E enquanto eu prego, ele está martelando aí no teu coração, porque nessa madrugada ele está dizendo, eu quero um encontro contigo. Eu tenho falado, tu não tem me ouvido, então eu te trouxe para essa vigília, para você entender, que servir a mim é ser guiado por mim. Deus quer dirigir os teus passos, minha irmã. O Espírito Santo quer dirigir os teus passos, meu irmão. Então para de relutar, entrega nessa madrugada a tua vida na direção do Espírito, e tu vai ver, não vai ter demônio que vai te resistir, não tem barreira que vai ficar na tua frente. A igreja de Atos, quando a luta estava grande, ela se unia em oração, e o Espírito Santo vinha, revestia eles, e eles anunciavam com ousadia e intrepidez que o Espírito dava. Nessa madrugada nós se reunimos com um propósito: ser guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, para falar no Espírito, para pregar no Espírito, para louvar no Espírito, para reger coral no Espírito, para dirigir igreja no Espírito, para fazer a vontade do Espírito. E nessa noite o Espírito Santo está de braços abertos, e ele quer renovar, ele quer despertar, ele quer avivar. Sai da frente, demônios, porque aí vai uma igreja cheia, cheia, cheia do
Espírito Santo de Deus, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Se eu fosse você, abraçava Ele. Se eu fosse você, abraçava Ele, me unia a Ele, falava na direção dEle. Só quem quer ser cheio do Espírito, levanta a mão, chama por Ele, vai. Chama por Ele, vai. Chama por Ele, vai. Ele está aqui para batizar, Ele está aqui para levantar, Ele está aqui para ministrar, Ele está aqui para dar dons. Só você que não foi batizado com o Espírito Santo, mas nessa noite quer ser batizado, sai correndo do teu lugar e vem na frente desse altar. Você que precisa de um renovo, essa é a tua oportunidade. Sai correndo do teu lugar e vem bem à frente deste altar, porque é hoje que o Espírito Santo te encontra e vai mudar a tua história. Só quem quer vem, só quem quer vem. O convite está feito, venha. Em espírito, em verdade, te adoramos. Vem com o coração aberto, vem crendo que nem aquele 120. Vem bem perto do altar. Pode vir, minha irmã, pode vir, meu irmão. Vem você que quer uma nova experiência com teu Deus. Oramando revasse abadacando. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vem, Rei dos Reis, vem você que quer uma nova experiência com teu Deus, vem você que quer ser renovado, vem. Você que não é batizado no Espírito, vem pra te adorar, oh Rei, porque eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante a sua mão para cá. Levante a sua mão para o altar. Em verdade, Senhor, a tua palavra foi pregada. te adoramos, O Senhor é o Deus que não muda. te adoramos. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Aqui está diante deste altar vidas que querem uma experiência com o Senhor. Eles vieram para esta vigília e eles querem aquilo que é celestial, eles querem aquilo que é espiritual. Então vem sobre ela, meu Deus, vem sobre ele, meu Deus. Começa a ministrar com fogo, do alto da cabeça à planta do pé, de dentro para fora. Começa a ministrar aonde tiver um coração aberto. Derrama, ministra, batiza, queima, queima, queima com fogo da tua presença. Aí onde você está, receba presença de Deus. Aí onde você está, recebe língua de fogo. Agora, agora, em nome de Jesus.
Contorevácia, Urabadara Sereba Contorevácia. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, Rei dos Reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Eu quero viver É você e Deus. novo. É você e Deus nessa vigília. Esquece quem está do teu lado. É você e Deus. É você e Deus. Deixa Deus te renovar. Deixa o Espírito de Deus te levantar. Receba o toque dele. Receba revestimento dele. Receba a graça de Jesus. Está queimando. Está inundando. Receba dons espirituais. Receba variedade de língua. Agora receba interpretação de línguas. Agora receba profecia. Agora receba o dom de sabedoria. Receba o dom do conhecimento. Receba o dom de curar. Receba o dom de maravilhas. Olha Deus trabalhando. Olha Deus renovando. Olha Deus sacudindo. Olha Deus movendo. Receba, minha irmã. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, vai, profeta, recebe a mensagem agora. Oh, glória!
Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Levanta a mão dela lá no terceiro andar com você. Fecha os teus olhinhos aí, minha irmã. Fecha os teus olhinhos aí, meu irmão. O diabo perdeu mais uma. Essa primeira vigília, você se encontrou com ele. Ele marcou um encontro com você. E aí, de mão dada com a tua irmã e com o teu irmão, tá descendo renovo. Tá descendo renovo. Tá descendo renovo. Tá descendo fogo. Recebe língua de fogo. Recebe novidade. Recebe a graça. Recebe experiência sobrenatural. Abra a boca e receba. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deixa a lágrima correr. Deixa o glória a Deus engasgado sair. Sente a presença do Deus de Israel. Te revestindo, Ele está aí te levantando. Receba a graça, receba a virtude, recebe a autoridade que vem da parte do Espírito de Deus. Olha a presença de Deus aí, sinta o corpo tremer.